O molho de cranberry pingava da borda do prato de porcelana branca como sangue. Olhei para aquela gota, que se esgueirava lentamente em direção à toalha de mesa, e pensei que era da mesma forma que a vida se esvaía de mim. Uma gota de cada vez que me sentava àquela mesa. Vovó, passa o sal. A voz de Obádia, o neto mais velho, me tirou do meu transe. Estendi o saleiro, tentando não deixar minha mão tremer. Hoje era quinta-feira, nosso tradicional jantar em família na casa de Percy e Tabita. Uma tradição que há muito tempo se tornará uma tortura semanal, mas eu continuava vindo. Talvez por teimosia. Talvez por medo de admitir o óbvio. Eu não era bem-vinda ali. As batatas estão queimadas, resmungou Tabita, cutucando sua porção com o garfo. Rose, você sabe que crianças não gostam de crosta. Minha filha apertou os lábios. Se alguém me ajudasse na cozinha em vez de passar 3 horas no telefone com clientes. Não vamos começar, suspirou Percy, meu filho de 42 anos, cortando a carne com tanta força que a faca rangia no prato. Temos convidados. Convidados? A palavra me atingiu com mais força do que se ele tivesse jogado o prato na parede. Convidados, não a mamãe, não a vovó. Convidados? Na verdade, tossi, tentando parecer casual, hoje é um dia especial. 31 de maio, Frei e eu nos conhecemos. Foi, mãe, Rose revirou os olhos. Já ouvimos essa história umas 100 vezes. Na verdade, não, tentei sorrir. A história naquele dia é diferente. É sobre o vovô de novo. Vaidade, murmurou a filha de 12 anos de Rose, olhando para o telefone debaixo da mesa. Que chato. Guarde o telefone durante o jantar, mocinha, eu disse automaticamente, como já fizera centenas de vezes na biblioteca da escola durante meus 37 anos de trabalho. Não diga ao meu filho o que fazer, Rose me interrompeu. Temos nossas próprias regras. Senti a cor invadir meu rosto. Eu só queria te contar como naquele dia, Frei. Meu Deus, mãe, Percy largou o garfo com um estrondo. Ninguém quer ouvir essas histórias intermináveis sobre o papai. Ele morreu há 3 anos. Chega de viver no passado. Houve silêncio na sala. Olhei para o meu filho. Suas maçãs do rosto ficaram vermelhas, seus olhos se estreitaram. Eu já o havia segurado, pequenininho, nos braços e cantado canções de ninar. Agora ele me olhava como uma mosca irritante. Eu só estava pensando. Minha voz tremeu traiçoeiramente. Pelo amor de Deus, Rose suspirou teatralmente, dirigindo-se às crianças, mas alto o suficiente para eu ouvir. Cala a boca, viúva. Estamos fartos das suas memórias. A risada de Obádia e Vanite soou como um tiro. Cala a boca, viúva, repetiu Obádia, visivelmente satisfeita com a nova frase. O tempo parou. Sentei-me, agarrando o guardanapo debaixo da mesa com tanta força que minhas unhas cravaram na palma da mão. Percy tossiu, visivelmente envergonhado, mas não disse uma palavra em minha defesa. Crianças, isso não é jeito de falar com a vovó, disse Tabita sem muita convicção. É, preciso ir. Levantei-me, sentindo minhas pernas fraquejarem. Obrigada pelo jantar. Mas ainda não servimos a sobremesa, disse Tabita, fingindo surpresa. Estou de dieta, menti. O médico disse. Não importa. Você precisa de uma carona? Perguntou Percy, e eu pude ver a esperança em seus olhos de que eu diria não. Não, vou chamar um táxi. Na sua idade, você deveria aprender a usar um aplicativo de carona, Rose bufou. Economizaria bastante dinheiro. Dinheiro? Sempre se resumia a dinheiro. O dinheiro que eu lhes dei ao longo dos anos para a entrada da casa do Percy, para o casamento da Rose, para a escola particular dos netos. Vou ficar bem, eu disse, vestindo meu casaco. Me liga quando chegar, disse Rose, virando-se para a TV. Eu sabia que ela não atenderia se eu atendesse. A fria noite de maio me envolveu quando saí para a varanda. Elm Grove estava silenciosa, as janelas das casas brilhando amarelas como vagalumes. Eu tinha morado ali a vida toda, conhecia cada rua, cada curva. E, no entanto, naquele momento, eu me sentia uma completa estranha. O táxi chegou 12 minutos depois.
O motorista, um jovem de cabelo comprido e rabo de cavalo, sorriu para mim pelo retrovisor. Para onde estamos indo, senhora? Rua Ock 34, respondi, recostando-me no banco. Dia difícil? Perguntou ele, saindo da garagem. É uma vida difícil, eu disse, e me arrependi. Mas o motorista apenas assentiu, como se entendesse. Acontece. Passamos o resto da viagem em silêncio. A cidade flutuava do lado de fora da janela, o parque onde um dia levei a pequena Rose para brincar no balanço, a biblioteca onde trabalhei por quase 4 décadas, a padaria onde Humphrey e eu íamos todos os domingos. Humphrey. Eu quase conseguia ouvir a voz dele. Trix, não deixe que te tratem assim. Mas ele sempre foi mais forte do que eu. Ele sabia como estabelecer limites. E eu simplesmente os amava demais. A casa me recebeu com silêncio. Uma mansão antiga, mas bem conservada, na rua Ock, a única coisa que restou dos meus pais. Acendi a luz, tirei os sapatos e fui até a cozinha. Preparei chá de ervas, como o médico havia recomendado para dormir melhor. Dormir? Era irônico. Eu não dormia bem desde que Humphrey se fora. Com a xícara na mão, subi para o quarto. Nosso quarto, com uma cama de casal na qual eu agora ocupava apenas a minha metade, como se Humphrey pudesse voltar a qualquer momento. Vesti minha camisola, sentei-me em uma cadeira perto da janela e tomei meu chá. Cala a boca, viúva. As palavras ecoavam na minha cabeça. Viúva. Como se essa fosse a minha única definição. Como se todos os 67 anos da minha vida tivessem se resumido a essa palavra. Lembrei-me do funeral de Humphrey. Rose foi quem chorou mais alto, embora mal tivesse falado com o pai nos últimos anos. Percy permaneceu impassível, como o pai no funeral do avô. Chegamos em casa e preparei o jantar para todos. Ninguém perguntou como eu estava. As semanas seguintes passaram em um transe. As crianças passavam por lá, verificavam o que eu estava comendo, quais remédios eu estava tomando e então desapareciam até o primeiro telefonema. Mãe, precisamos trocar o telhado e não temos dinheiro. Sabe, com as crianças, está tão caro agora. Dei $15.000 ao Percy. Era dinheiro guardado para a viagem que eu e Humphrey sonhávamos em fazer. O Percy nem sequer agradeceu. E aí veio a Rose. Ela tinha decidido mudar de emprego e precisava aguentar alguns meses. Eu pagava as contas deles enquanto ela procurava um novo lugar. Eles começaram a aparecer com mais frequência, mas só quando precisavam de alguma coisa, dinheiro, para eu tomar conta das crianças, para fazer o jantar para todos. Mãe, você fica em casa o dia todo mesmo. O que você faz? Eu levava a Vanity para aulas de balé 3 vezes por semana. Eu buscava o Obadiah na escola quando ele estava com febre. Eu ouvia a Tabitha reclamar do meu filho que não ajudava em nada com as crianças. Lavar roupa, cozinhar, limpar, qualquer coisa que fosse útil, para que não se esquecessem de mim. Mas, a cada mês que passava, eu me sentia cada vez mais uma serva, não uma mãe ou avó. Mãe, você não fez do jeito que eu pedi de novo. Nossa, é tão difícil lembrar que criança não come vegetais verdes? Desculpe o atraso de 3 horas. Esquecemos de avisar que mudamos de planos. Não, mãe, não podemos te levar ao show. Não vai ter nenhum idoso lá. Você vai se sentir deslocada. Não conte essas histórias chatas. Crianças não se interessam. Por que você ainda guarda as coisas do seu pai? Não acha que está na hora de seguir em frente? Eu tolerei. Sorri. Disse a mim mesma que eles não estavam sendo maldosos, que era difícil para eles, que eu é que era sensível demais. Mas hoje... Cala a boca, viúva. A xícara tremeu em minhas mãos e algumas gotas de chá caíram na minha camisola. Coloquei-a no parapeito da janela e fui até a comoda. A gaveta de cima rangeu quando a abri. Lá, sob uma pilha de suéteres, havia uma caixa de joias de mogno. Puxei-a e voltei para a cadeira. Lá dentro, havia cartas, dezenas de cartas do Humphrey. Ele me escrevia todos os dias quando viajava a negócios, mesmo na era dos celulares e e-mails. Porque sentimentos verdadeiros precisam ser expressos em tinta no papel.
Trix, peguei uma, aleatória, e desdobrei a folha amarelada. Minha querida Trix, vi o pôr do sol sobre as montanhas hoje e pensei em você. Em como você ama a cor rosa do céu antes do pôr do sol. Em como você torce o nariz quando ri. Em como você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, mesmo se achando uma covarde. Dobrei a carta. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas nem tentei enxugá-las. Corajosa? Humphrey sempre via algo em mim que eu não via em mim mesma. A noite cobria o quarto. Sentei-me na cadeira, debruçando-me sobre as memórias como as pérolas de um colar quebrado. Nosso primeiro encontro na biblioteca. Seu pedido de casamento ridículo quando ele estava tão nervoso que deixou cair a aliança na fonte. O nascimento do Percy. Como choramos de felicidade. Os primeiros passos da Rose. Peças de teatro na escola. Formaturas. Casamentos. Quando tudo mudou. Quando meus filhos se tornaram essas pessoas frias e calculistas. Ou eles sempre foram assim, e eu simplesmente não queria ver? Lembrei-me de como Percy me dissera aos 16 anos que eu lia demais e vivia de menos. De como Rose declarara aos 23 que Humphrey e eu éramos pessoas simples demais para entender suas ambições. Na época, essas palavras me magoaram, mas eu as descartava como maximalismo juvenil. Agora, percebia que não eram explosões aleatórias. Eram a essência delas. Estava clareando lentamente do lado de fora da janela. Não consegui pregar os olhos, mas senti uma estranha clareza. Era como se a névoa que me envolvia pelos últimos 3 anos, não, muito mais tempo, começasse a se dissipar. Levantei-me, fui até a janela e a abri. O ar fresco da manhã invadiu o quarto, trazendo o cheiro de grama recém-cortada e a promessa de um novo dia. Cala a boca, viúva. Eu não aguentava mais. Eu não precisava aguentar. E pela primeira vez em anos, me permiti admitir o óbvio. Meus filhos não me amavam. Talvez nunca tenham amado. Esse pensamento deveria ter doído mais. Mas, de uma forma estranha, me senti aliviada. Era como se eu finalmente tivesse me livrado da mochila pesada que carregava há anos. Tirei uma mala velha do armário, a mesma que Humphrey e eu havíamos levado para nossa lua de mel. O couro estava rachado, mas as fechaduras ainda funcionavam. O forro xadrez cheirava a lavanda e lembranças. A manhã já havia chegado. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas de renda, pintando padrões intrincados no chão do quarto. Sentei-me na beira da cama, ainda segurando as cartas antigas de Humphrey. A noite sem dormir não me cansará. Pelo contrário, eu me senti excepcionalmente lúcido. Coloquei as cartas cuidadosamente de volta na caixa e fui até o armário. Uma mala velha estava na prateleira de cima. Peguei-a e passei a mão sobre o couro gasto, limpando a poeira. Aquela mala guardava não apenas um pedaço do meu passado, mas talvez do meu futuro. Meu olhar pousou em uma fotografia com moldura de prata sobre a mesa de cabeceira, Percy e Rose em sua formatura do ensino médio. Eles estavam sorrindo, felizes e cheios de esperança. Eu também já havia sorrido para aquela foto uma vez. Agora tudo o que eu senti era amargura. Abri uma gaveta da comoda e tirei uma agenda com capa de couro. Nos meus 37 anos como bibliotecária escolar, eu havia me acostumado a anotar as coisas. E mesmo depois de me aposentar, não mudei esse hábito. Folheando as páginas, encontrei o que procurava, uma planilha de despesas dos últimos 5 anos. $32.000 para a entrada da casa de Percy e Tabitha. $21.000 para o casamento de Rose e Clarence. $14.000 para a escola particular de Obadiah. $18.000 para o tratamento odontológico de Vanity. $7.000 para a assistência jurídica de Percy quando ele foi acusado de negligência no trabalho. $9.000 para cursos de atualização para Rose. A lista era interminável. Ao longo dos anos, dei mais às crianças do que podia pagar. A pensão da bibliotecária não era generosa, mas economizei em tudo: roupas, comida, remédios, só para ajudá-las. Humphrey sempre dizia que estávamos mimando-as demais. Trix, elas precisam aprender a se sustentar sozinhas. Mas eu não conseguia dizer não. Cada vez que ligavam com outro pedido, eu ouvia em suas vozes os bebês que um dia embalei em meus braços.
E, a cada vez, eu dizia sim. Fechei a agenda e fui até a janela. El Grove estava acordando. A vizinha passeava com seu terrier. O leiteiro deixava garrafas na porta. O ônibus escolar buscava as crianças na esquina. Apenas uma manhã comum de um dia comum. Exceto por mim, nada jamais seria comum novamente. Com passos firmes, dirigi-me ao escritório. O pequeno cômodo no final do corredor que pertencia a Humphrey. Depois que ele morreu, eu quase nunca mais entrava ali. Muitas lembranças. A escrivaninha de mogno estava coberta por uma fina camada de poeira. Passei a mão sobre a superfície polida, como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Então, abri a gaveta de baixo e tirei uma pasta com o título Investimentos. Humphrey sempre foi um homem prático. É preciso poupar para os dias difíceis, costumava dizer. Mas fui além de apenas poupar. Depois que me aposentei, comecei a frequentar um clube de investimentos para idosos no centro comunitário. No início, por curiosidade, depois com interesse crescente. Eugene Paxton, ex-banqueiro que dirigia o clube, viu potencial em mim. A senhora tem uma mente analítica, senhora Wimborne. Bibliotecários são bons em organizar informações e identificar padrões. Comecei com pouco, com algumas ações de empresas locais. Depois, diversifiquei meu portfólio adicionando títulos e fundos de índice. Ao longo dos anos, mantive um livro razão duplo, um para meus filhos, que incluía uma pensão modesta, e outro, o verdadeiro, onde meus investimentos cresceram e se multiplicaram. Abri a pasta e olhei o último extrato. O valor na conta me fez sorrir. As crianças não faziam ideia de que sua pobre mãe bibliotecária tinha tanto dinheiro. Dinheiro mais do que suficiente para uma nova vida. Peguei uma folha em branco e comecei a escrever. Minha letra, que se tornará quase caligráfica ao longo dos anos trabalhando com fichas de catálogo, corria pela página. Queridos Percy e Rose, quando vocês lerem esta carta, eu não estarei mais em El Grove. Parei e releio o que estava escrito. Dramático demais. Humphrey teria rido de tal frase. Amassei o lençol e recomecei. Percy e Rose, o jantar de ontem à noite me fez repensar muitas coisas. Quando Obad e Vanity gritaram o cala a boca, viúva, e você não os impediu, percebi que nosso relacionamento tinha chegado a um ponto sem volta. Errado de novo. Muito acusatório. Eu não queria ir embora com rancor. Depois de tomar uma xícara de chá, sentei-me à mesa novamente. A terceira tentativa foi um sucesso. Escrevi de forma direta e honesta, sem acusações, mas sem autojustificação. Sobre começar uma nova vida, sobre colocar minha casa à venda, uma casa que pertencia somente a mim, pois a havia herdado dos meus pais. Sobre não poder mais sustentá-los financeiramente, nem aos filhos deles. Eu te amei desde o primeiro dia em que você nasceu e te amarei até o meu último suspiro. Mas o amor não deve se transformar em escravidão, nem para quem dá nem para quem recebe. Espero que um dia você entenda a minha decisão. Mãe. Fechei a carta em um envelope e a coloquei na mesa de centro da sala de estar, onde as crianças certamente anotariam quando viessem verificar porque eu não estava atendendo o telefone. A próxima ligação que fiz foi para Gena Obrobro, uma corretora de imóveis local. Não éramos amigas próximas, mas nos encontrávamos ocasionalmente em clubes do livro. Beatrix, ela pareceu surpresa. A que devo esta ligação tão cedo? Gena, quero vender a casa, eu disse sem rodeios. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sua casa na Oak? Mas você morou lá a vida toda. É exatamente por isso que quero vender. É hora de seguir em frente. Outra pausa, depois um tom profissional. Certo. Quando posso ir lá para uma avaliação? Hoje não é bom. Vou embora. Você consegue ir sem mim? Você tem chaves reservas, já que regou minhas flores no ano passado. Beatrix, o que está acontecendo? Havia preocupação em sua voz. Não é nada. Sorri, embora ela não conseguisse perceber. Eu só imaginei que, aos 67, não era tarde demais para recomeçar. Depois de conversar com Gena, liguei para o banco e combinei a transferência dos fundos para uma nova conta em outra cidade.
Depois, entrei em contato com Eugene, do clube de investimentos, para informá-lo dos meus planos. Eu sempre soube que você era uma aventureira, Trix, ele riu. Só não se esqueça de me dar seu novo endereço para que eu possa lhe enviar nossas newsletters. A última ligação foi para um serviço de táxi. Eu tinha reservado um carro para o meio-dia. Agora era hora de fazer as malas. Abri o armário e comecei a remexer nas minhas coisas. O que levar para minha nova vida? Meu olhar pousou no vestido azul que Humphrey me dera no nosso 30º aniversário de casamento. Para combinar com a cor dos seus olhos, ele disse então. Eu só usará 2 vezes, no nosso aniversário e no funeral dele. Depois de um momento de hesitação, dobrei o vestido e o coloquei na mala. Depois, adicionei algumas roupas casuais, sapatos confortáveis, roupas íntimas e uma nécessaire. Eu não tinha muitas joias, uma aliança de casamento que nunca tirei, um colar de pérolas que ganhei dos meus pais no meu aniversário de 18 anos e uma pulseira de prata que ganhei da escola quando me aposentei. Tirei minha aliança e a encarei por um longo tempo, apoiando-a na palma da mão, depois a coloquei de volta, resolutamente. Não era um símbolo do passado, mas uma parte de mim. Uma parte que eu queria guardar. Em uma pequena bolsa de viagem, coloquei meus álbuns de fotos, minha caixa de cartas de Humphrey, minha agenda com registros de investimentos e alguns dos meus livros favoritos. Todo o resto poderia ficar aqui. Móveis, louças, lembranças acumuladas ao longo de décadas. Bens materiais nunca significaram tanto para mim quanto memórias. Depois de terminar de fazer as malas, sentei-me no sofá da sala e olhei ao redor. Cada canto daquela casa guardava uma história. Foi aqui que eu cresci. Foi aqui que Humphrey me trouxe depois que nos casamos. Nossos filhos nasceram e foram criados aqui. Lembrei-me de como Percy, aos 3 anos, quebrou o vaso favorito da mãe e chorou, com medo de punição. Como Rose, aos 7, assou biscoitos pela primeira vez e os serviu orgulhosamente no chá. Como Humphrey e eu nos sentávamos neste mesmo sofá nas longas noites de inverno, lendo livros e ouvindo jazz. Tantos momentos felizes. Onde e quando tudo deu errado? Talvez quando Humphrey e eu decidimos que amar significava dar aos nossos filhos tudo o que eles queriam. Talvez quando paramos de responsabilizá-los por suas ações. Ou quando continuei essa prática após a morte dele, agarrando-me desesperadamente a cada oportunidade de ser necessária para meus próprios filhos. Lembrei-me do Percy pedindo dinheiro para um carro novo no ano passado. A Tabitha disse que precisamos de uma minivan maior para as crianças. Dei a ele quase todas as minhas economias da conta calção. Então, uma semana depois, vi fotos dele pescando em seu novo barco no Instagram. Um presentinho para minha pessoa favorita, dizia a legenda. Quando perguntei gentilmente sobre isso, ele respondeu com irritação. Nossa, mãe, você está me entendendo? Sou um homem adulto e decido sozinho em que gastar meu dinheiro. Ou como Rose deixava a Vanity comigo por 2 meses todo verão. Mãe, você não tem nada para fazer mesmo, e Clarence e eu queremos viajar. Eles iriam para a Europa. E eu levaria minha neta a museus e parques, prepararia refeições saudáveis e verificaria a lição de casa dela. A vaidade era uma boa menina, mas a cada ano ela se tornava cada vez mais distante, passando mais tempo no celular e respondendo com mais grosseria às minhas tentativas de contato. Vovó, você é tão antiquada. Ninguém mais pede uma desculpa. Não é legal. E no ano passado, quando peguei uma gripe e pedi para Rose buscar a Vanity alguns dias antes, minha filha teve um ataque de fúria. Mãe, temos excursões pagas. Você não pode simplesmente mudar de planos assim. Tome seus remédios e se vire. Foi aí que pensei pela primeira vez no fato de que eu não era mãe dos meus filhos, mas sim uma babá de graça e um caixa eletrônico. O toque do telefone me tirou das lembranças. O número da Rose. Não me dei ao trabalho de atender. 1 minuto depois, o tom da mensagem tocou. Mãe, você está bem? Por que não está atendendo? Deixei o telefone de lado, então, resolutamente, abri as configurações e o silenciei. Que se preocupassem. Embora provavelmente não estivessem preocupados com a minha saúde, mas com quem iria buscar Obadiah na sessão de esportes hoje à noite, como havíamos combinado uma semana antes. A campainha tocou. Olhei pela janela e o táxi já havia chegado,
embora ainda estivesse meia hora adiantado. Já estou chegando, gritei, embora o motorista não pudesse ter me ouvido. Olhei ao redor novamente, verificando se havia esquecido algo importante. Meu olhar pousou em uma fotografia antiga sobre a lareira, de Humphrey e eu, no dia do nosso casamento. Eu estava usando um vestido branco simples que eu mesma fiz a partir de uma revista. Ele usava um terno emprestado do irmão. Sorrimos como se o mundo inteiro nos pertencesse. Tirei a foto da lareira e a guardei cuidadosamente na minha mala de viagem. Essa lembrança tinha que ir comigo. Ao sair de casa, não olhei para trás. Não queria que minha última lembrança daquele lugar fosse um olhar por cima do ombro. Em vez disso, fechei a porta resolutamente, girei a chave na fechadura e desci os degraus da varanda. Bom dia, disse o motorista, abrindo o porta-malas. Para onde estamos indo? Para a rodoviária, por favor, respondi, entregando-lhe minha mala. Férias? Perguntou ele, me ajudando a guardar a bagagem. Não. Sorri. Uma nova vida. O vento salgado atingiu meu rosto assim que desci do ônibus. Inspirei fundo, sentindo o ar do mar encher meus pulmões. A rodoviária de Brincliffe, uma pequena cidade litorânea a 3 horas de Elgrove, estava quase vazia naquela tarde de dia de semana. Peguei minha mala e olhei ao redor. Ninguém me encontrou. Ninguém sabia que eu estava chegando. Pela primeira vez em anos, eu estava realmente sozinho, e o pensamento não evocou medo, mas uma estranha, quase esquecida, sensação de liberdade. Tirando meu caderno da bolsa, verifiquei o endereço. De volta ao ônibus, dei uma olhada nas listas e escolhi algumas opções. O primeiro da lista era um chalé aconchegante com vista para o mar. Parecia promissor se o preço correspondesse à descrição. Um táxi me levou ao endereço certo em 10 minutos. O chalé era uma casinha nos arredores da cidade, com uma varanda surrada e tinta descascando. Tinha vista para o mar se você ficasse na ponta dos pés e olhasse pela janela do sótão. A dona, uma mulher magra de uns 70 anos chamada Gladys Parker, me lançou um olhar avaliador. Você está sozinha? Sem marido? Sem filhos? Completamente sozinha, respondi, com a voz mais confiante do que eu esperava. Ótimo. Ela assentiu. Não gosto de barulho. Os últimos inquilinos davam festas toda sexta-noite. Tive que expulsá-los. O interior da casa não era melhor que o exterior, telhado com goteiras, piso de madeira rangendo, fogão antigo que não funcionava direito. E o preço, francamente, era um pouco salgado. Vou pensar no assunto, eu disse, anotando o número de telefone de Gladys. As duas opções seguintes não eram melhores. No final da tarde, eu estava quase desesperado, mas decidi verificar o último endereço, um apartamento no 3º andar de um prédio antigo perto do centro. Ficava em uma rua tranquila, ladeada por bordos, tijolos aparentes, 3 andares com janelas amplas e pequenas varandas. Ao tocar a campainha do apartamento 3B, preparei-me para outra decepção. A porta foi aberta por um homem mais ou menos da minha idade, com uma barba grisalha bem aparada e olhos castanhos vivos. Senhora Wimborne, ele estendeu a mão. Lionel Gardner. Conversamos por telefone. O apartamento era exatamente como eu sonhava. Uma sala de estar iluminada com uma janela saliente com vista para a rua. Uma cozinha pequena, mas funcional. Um quarto com uma janela para o leste. Para acordar com o sol, como observou o Sr. Gardner. E o melhor de tudo, uma pequena varanda que, em um dia claro, dava para uma faixa de oceano. Eu fico com ele, eu disse sem pensar. Você nem perguntou o preço, ele sorriu. Eu posso pagar, eu disse com a confiança de alguém cujo investimento estava rendendo um retorno constante. Assinamos o contrato na hora. O Sr. Gardner não era apenas o proprietário, mas também um vizinho. Ele morava do outro lado do corredor. Se precisar de alguma coisa, é só bater, disse ele, me entregando as chaves. Enquanto isso, vou deixar você se instalar. Quando a porta se fechou atrás dele, andei lentamente pelo apartamento, meu apartamento agora. Passei a mão no parapeito da janela, verifiquei a pressão da água no banheiro, abri e fechei as portas do armário. Tudo funcionava. Tudo estava limpo e bem conservado.
Este apartamento não tinha história, pelo menos não a minha. Não havia memórias ali. Nenhum fantasma do passado. Desfiz minha mala, coloquei minhas coisas nas prateleiras e coloquei a foto com um freio no criado mudo. Então abri as portas da varanda e saí, expondo o rosto à brisa da noite. Havia de fato um trecho azul escuro de oceano ao longe. Fiquei olhando para ele até escurecer. Dormi a primeira noite no novo lugar sem sonhos, um sono profundo e reparador. De manhã, acordei com o som das gaivotas e o cheiro de pão fresco da padaria do primeiro andar. Alonguei-me, sentindo meu corpo se encher de energia. Olhando para o meu celular, encontrei 17 chamadas perdidas e 23 mensagens. Percy, Rose e até Tabitha estavam tentando entrar em contato comigo. A última mensagem de Rose dizia: Mãe, Percy e eu fomos à sua casa. Onde você está? Estamos preocupados. Ligue para nós imediatamente. Eles encontraram a carta. Agora, sabiam que eu tinha ido embora. E, claro, estavam em pânico não por preocupação comigo, mas por causa da retirada repentina do apoio financeiro e da perspectiva de vender a casa. Silenciei as notificações e guardei meu celular na gaveta da mesa. Deixei para lá. Eu tinha coisas mais importantes para fazer: conhecer minha nova cidade. Brincliffe acabou sendo exatamente como eu esperava, pequena, mas não provinciana. Turistas suficientes no verão para manter bons restaurantes e lojas, mas não tantos a ponto de parecer um parque temático. As pessoas na rua cumprimentavam sem nem se conhecerem, um hábito que já não existia mais em Elk Grove. Encontrei um café aconchegante na rua principal e pedi o café da manhã, uma omelete de salmão com ervas. Em Elk Grove, eu nunca tomava café da manhã em um café. Muito desperdício, eu dizia a mim mesmo. Na verdade, muito solitário. Ali, saboreei cada mordida, observando os transeuntes e saboreando o excelente café. Novo na cidade? Perguntou a garçonete, servindo meu café. O nome no crachá dela era Louise. Como você adivinhou? Sorri. Todo mundo conhece todo mundo em Brincliffe. Pelo menos os clientes habituais. Começamos a conversar. Louise, uma mulher de 50 e poucos anos com rugas alegres ao redor dos olhos, morou aqui a vida toda. Ela recomendou os melhores lugares para caminhar, o pão mais fresco da padaria Olsens e me alertou para ficar longe do restaurante de frutos do mar no Pier, uma armadilha para turistas com preços exorbitantes. Onde fica a biblioteca por aqui? Perguntei, pagando meu café da manhã. A 3 quarteirões de distância, no cruzamento da Vila com a Primorskaya. Não perca! É um prédio em estilo vitoriano com colunas. Depois de agradecer a Louise, fui em busca da biblioteca. Brincliffe ficava no alto de colinas que desciam até o oceano, então havia vistas panorâmicas de quase qualquer ponto. Caminhei devagar, apreciando a caminhada e a sensação de liberdade. Ninguém estava me esperando em casa. Ninguém ligou para buscar meus netos na escola. Ninguém exigiu dinheiro para um telhado novo ou para um dentista. A biblioteca era realmente imperdível. O imponente prédio de tijolos vermelhos com colunas brancas e uma ampla escadaria parecia um pequeno templo do conhecimento. A placa na entrada dizia: Biblioteca Pública de Brincliffe, fundada em 1896. Lá dentro, cheirava a livros, polimento de madeira e aquele aroma especial de silêncio e concentração que só as bibliotecas têm. Respirei fundo, sentindo nostalgia dos 37 anos que passei entre estantes de livros. Uma jovem com uma mecha ruiva e óculos de aro grosso estava sentada na recepção. O que posso fazer por você? Perguntou ela, erguendo os olhos do computador. Gostaria de solicitar um cartão de biblioteca, respondi. Acabei de me mudar para Brincliffe. Bem-vinda. Sou Audrey Finn, bibliotecária-chefe. E você? Beata Trix Wimborne. Trix está bem. Preenchi os formulários, mostrei meu documento de identidade, 5 minutos depois, estava com meu novo cartão da biblioteca. Você parece conhecer bem bibliotecas, disse Audrey, me entregando um retângulo de plástico brilhante. 37 anos como bibliotecária escolar em Elk Grove. Eu não conseguia esconder o orgulho na minha voz. Os olhos de Audrey brilharam. Sério? Que incrível! Simplesmente não temos um voluntário para a hora da leitura infantil aos sábados.
Nossa leitora regular, a Sra. Bloomfield, quebrou o quadril. Você gostaria? Abri a boca para dizer não. Não foi por isso que deixei Elm Grove, para não ter que cuidar dos filhos dos outros? Mas então imaginei uma manhã de sábado, uma roda de crianças ouvindo uma história, e aquela magia especial que acontece quando uma criança mergulha pela primeira vez no mundo de um livro. Eu adoraria, ouvi minha voz dizer. Maravilhoso! Audrey bateu palmas. Venha neste sábado às 10 horas da manhã. Costumamos ler algo sazonal. Conversamos mais um pouco sobre a biblioteca, sobre novos livros, sobre o sistema de catalogação. Então Audrey me levou para a sala de leitura, uma sala ampla com pé direito alto, mesas de madeira e cadeiras confortáveis perto das janelas. Fique à vontade, disse ela. E bem-vindos à nossa família da biblioteca. Família. A palavra não me evocava mais associações dolorosas. Talvez porque significasse algo diferente ali, uma comunidade de interesses, não de sangue. Livre escolha, não obrigação. Escolhi uma cadeira perto da janela com vista para a praça da cidade e mergulhei na leitura, um romance de Anne Tyler que eu queria ler há muito tempo, mas não tinha tempo. O tempo na biblioteca era diferente, tranquilo, comedido, sem pressa. Li, tomei notas, às vezes apenas olhava pela janela. E pela primeira vez em anos, me senti eu mesma, não a mãe de alguém, nem a avó de alguém, nem a viúva de alguém, apenas Beatrix Wimborne, uma mulher que amava livros e tinha direito à própria vida. Os dias seguintes se passaram na agradável correria da adaptação. Comprei algumas plantas para a varanda, cortinas novas, almofadas coloridas para o sofá. Em uma loja de móveis usados, encontrei uma cadeira de balanço antiga, igual à que estava no meu escritório na biblioteca da escola. Todas as manhãs, eu tomava café da manhã no Café da Louise e depois ia à biblioteca ou explorava a cidade. No primeiro sábado, organizei uma hora de leitura infantil e gostei tanto que concordei em fazê-la semanalmente. À noite, sentava-me na varanda com um livro e uma taça de vinho, outra pequena alegria a qual eu não me permitia antes. Meu telefone continuava a fervilhar de ligações e mensagens. Eu as olhava de manhã e à noite, mas não respondia. O tom das mensagens mudava de preocupação para irritação, e depois para pura raiva. Mãe, onde você está? Estamos ficando loucos de preocupação. Rose, primeiro dia. Sério, mãe, você simplesmente pega o telefone e vai embora assim? Isso é irresponsável. Percy, segundo dia. Não acredito que você colocou a casa à venda. A casa também é nossa. Rose, terceiro dia. Você não pode fazer isso conosco. Somos seus filhos. Você tem a obrigação de nos ajudar. Percy, quarto dia. Obadiah está doente. Ele precisa da avó. Volte imediatamente. Tabitha, quinto dia. Mamãe, estou grávida. Preciso do seu apoio. Como você pode ser tão egoísta? Rose, sétimo dia. Essa mensagem quase me fez ligar, até que me lembrei de que Rose tinha feito a mesma coisa na faculdade, quando precisava de dinheiro com urgência. Então, a gravidez foi milagrosamente resolvida assim que transferi a quantia necessária. No final da segunda semana, as ligações se tornaram menos frequentes e as mensagens, mais curtas e raivosas. Eles perceberam que suas táticas não estavam funcionando, que eu não voltaria só porque eles queriam. Sexta-feira à noite, voltando da biblioteca, encontrei Lionel Gardner, meu senhorio e vizinho. Ele estava passeando com um pequeno Dachshund na coleira. Boa noite, senhora Wimborne, disse ele. Como está se saindo em nossa casa? Tudo bem, senhor Gardner. E, por favor, me chame de Trix. Só se me chamar de Lionel, ele sorriu. A propósito, tem um show de jazz ao ar livre no parque da cidade hoje à noite. Gostaria de se juntar a mim? Hesitei. Eu jamais iria a um show sozinho em Elm Grove, e certamente não aceitaria um convite de um homem que eu não conhecesse. Mas aqui em Brincliffe, eu era uma pessoa diferente, uma pessoa livre. Eu adoraria, respondi. O concerto foi maravilhoso. Um quarteto de jazz local tocou clássicos de Duke Ellington e Louis Armstrong. Lionel e eu sentamos em uma toalha, bebemos vinho em copos de papel e conversamos sobre livros, música e viagens que tínhamos feito e planejado fazer.
Lionel era um ex-professor de literatura inglesa, aposentado há 5 anos, viúvo como eu. Sua esposa havia morrido de câncer 8 anos antes. Eles não tinham filhos. Às vezes me arrependo, admitiu. Mas então vejo meus colegas divididos entre seus próprios desejos e as exigências dos filhos, e penso que talvez seja melhor assim. Crianças nem sempre trazem felicidade, eu disse baixinho, pensando em Percy e Rose. Vocês têm filhos? Ele perguntou. 2, mas nós não somos muito próximos. Ele assentiu compreensivamente e não fez mais perguntas, o que me deixou grata. Quando o show acabou, Lionel me acompanhou até em casa. Paramos na porta do meu apartamento. Obrigada pela noite maravilhosa, eu disse. Obrigada pela companhia, ele respondeu. Sabe, tem alguma coisa rolando em Brincliffe toda sexta-feira. A próxima é um show de um artista local. Parece interessante. Então, temos um acordo? Havia um brilho de esperança em seus olhos. Temos um acordo, assenti. Fechei a porta atrás de mim, recostei-me nela e sorri. Pela primeira vez em anos, eu tinha um encontro não oficial, entre duas pessoas mais velhas, mas ainda assim um encontro, e estava gostando. O telefone sobre a mesa piscou com novas mensagens. Peguei-o e li a última. Mãe, a formatura da Vanite no ensino fundamental. Você precisa vir. Ela é sua neta, pelo amor de Deus. Antes, essas palavras me fariam largar tudo e correr. A culpa era minha companheira constante, culpa por não ajudar o suficiente, por não doar o suficiente, por não estar presente o suficiente na vida dos meus filhos e netos. Agora, simplesmente apaguei a mensagem. Abri meu calendário e anotei, sexta-feira, exposição com Lionel. E, pela primeira vez em anos, não senti necessidade de verificar se aquela data coincidia com algum evento familiar em Elgrove. Já fazia quase 2 meses desde que eu havia saído de Elgrove. Numa manhã ensolarada, eu tomava um café da manhã tranquilo na varanda do meu apartamento quando o telefone tocou com um toque insistente. Era Gena Ubrobro, a corretora de imóveis que estava vendendo minha casa. Beatrix, você está sentada? Ela parecia preocupada. O que houve? Senti meus ombros ficarem tensos. Seus filhos contrataram um advogado. Eles estão tentando contestar seu direito de vender a casa. Suspirei, mas não fiquei surpresa. Em algum lugar no fundo da minha mente, eu esperava algo assim. Com base em quê? Algo sobre a casa ser uma herança de família e eles terem o direito de ocupação. Sinceramente, parece um completo absurdo do ponto de vista jurídico. A casa está apenas em seu nome. Então não há com o que se preocupar. Tentei fazer com que minha voz soasse mais confiante do que realmente me sentia. Na verdade, não. Enquanto tudo isso está sendo resolvido, o negócio está atrasado. A jovem família que queria comprar a casa pode mudar de ideia se a negociação se arrastar por muito tempo. Agradeci a Gena pela informação e prometi entrar em contato com meu advogado. Ao desligar o telefone, fiquei olhando para o oceano por um longo tempo, tentando acalmar minhas emoções intensas. Eu esperava raiva, desespero, talvez até culpa. Mas, em vez disso, tudo o que senti foi cansaço e um estranho alívio por não precisar mais fingir que tínhamos um bom relacionamento. Naquele mesmo dia, entrei em contato com Arthur Gillespie, o advogado idoso que um dia ajudara Humphrey com seu testamento. Ele ouviu atentamente e me garantiu que, legalmente, minha posição era incontestável. Você herdou a casa dos seus pais. Todas as escrituras estão em seu nome. Você pagou impostos e contas de serviços públicos. Eles não têm direito sobre a propriedade. Pedi que ele me representasse. A situação era desagradável, mas eu me sentia estranhamente calmo. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo o que achava certo sem pensar no que as crianças diriam. Uma semana depois, recebi uma carta de Percy, a primeira que recebi desde que me afastei. Estava cheia de repreensões, ameaças veladas e tentativas de manipulação. Mãe, como pôde fazer isso conosco? Somos seus filhos. Esta casa é nossa herança, nossas memórias, nosso futuro. O que os netos vão dizer quando descobrirem que a vovó vendeu a casa deles para estranhos? Reli a carta várias vezes, tentando encontrar um resquício de preocupação genuína por mim.
Não consegui encontrar nenhum. Era tudo sobre eles, sua herança, suas memórias, seu futuro. Eu existia apenas como guardiã de seus bens, não como uma pessoa viva com meus próprios desejos. Não respondi. Em vez disso, continuei a me estabelecer em Brincliffe, a fazer novas amizades e a desfrutar da minha liberdade. À noite, às vezes me permitia uma taça de vinho na varanda, observando o pôr do sol e refletindo sobre como minha vida havia mudado. Certa manhã, cerca de um mês depois da ligação de Jenna, eu estava verificando meu e-mail e encontrei uma mensagem de Arthur Gillespie. O tribunal havia rejeitado o processo dos meus filhos. Nada mais impedia a venda da casa. Naquele mesmo dia, as ligações começaram. Primeiro Percy, eu não atendi. Depois Rose, ela me ignorou. Até Tabitha tentou ligar. Desliguei o telefone e fui à biblioteca, onde ajudei a catalogar livros raros. Quando cheguei em casa naquela noite, liguei o telefone e encontrei 23 chamadas perdidas e uma dúzia de mensagens. A mais recente era da Rose: Mãe, precisamos conversar. Vamos para Brincliffe no sábado. Meu coração disparou. Eu não estava pronta para aquela reunião. Não tinha certeza se algum dia estaria pronta, mas talvez fosse por isso que não podia ser adiada. Acordei cedo no sábado. Embora eu costumasse dormir até mais tarde nos fins de semana, não conseguia encontrar um lugar para sentar de tanta animação. Vasculhei meu armário inteiro antes de escolher um vestido azul simples, não muito formal, mas também não muito caseiro. Não queria que pensassem que eu estava me arrumando para encontrá-los. A campainha tocou às 11 horas da manhã. Respirei fundo, endireitei as costas e fui abrir. Percy e Rose estavam parados na porta. Meus filhos, aqueles que um dia carreguei nos braços e embalei à noite, aqueles por quem eu havia desistido de tudo, pareciam estranhos agora, cautelosos, os lábios firmemente pressionados. Olá, eu disse, dando um passo para o lado. Entrem. Eles entraram, olhando ao redor com uma surpresa mal disfarçada. Deviam ter esperado ver algo patético, um quarto pequeno e apertado que refletia minha situação. Em vez disso, era um apartamento espaçoso e iluminado com vista para o mar. Sente-se, apontei para o sofá. Chá, café? Nada, disse Percy, sentando-se na beirada do sofá como se tivesse medo de se sujar. Mãe, precisamos ter uma conversa séria. Sentei-me na cadeira em frente a eles, com as mãos cruzadas no colo. Estamos aqui para te levar para casa, Percy deixou escapar, olhando-me diretamente nos olhos. Estou em casa, respondi calmamente. Isto não é o meu lar, ele apontou para o quarto. Isto é algum tipo de apartamento alugado numa cidade estrangeira. Sua casa é em El Grove, conosco, com seus netos. Com meus netos gritando: cala a boca, viúva. Eu conseguia ouvir a amargura na minha própria voz, embora tentasse manter a calma. Eles são crianças, Rose interrompeu. Eles não sabem o que estão dizendo. Obadiah e Vanity sentem sua falta. Todos nós sentimos, não é? Olhei para minha filha. Achei que você sentia falta do meu dinheiro e dos serviços gratuitos de babá. Como pode dizer isso? Percy ficou indignado. Somos seus filhos. Sim. Assenti. E é por isso que eu esperava respeito e amor de você. Mas tudo o que recebi foram exigências e negligência. Mãe, se fizemos algo que a ofendeu, pedimos desculpas, disse Rose com um tom de voz ensaiado. Não queríamos te machucar. Eu sei, eu disse, de repente suave. Você só não pensou nisso. Eu era parte da mobília, sempre presente, sempre disponível, sempre pronta para ajudar. Mas eu sou uma pessoa, não uma peça de mobília. Sabemos que você é uma pessoa, exclamou Percy. Mas você também é mãe e avó. Você tem responsabilidades com a sua família. E a família tem responsabilidades comigo, retruquei. Respeitar meus limites, valorizar meu tempo, agradecer pela minha ajuda, não menosprezá-la. Houve silêncio na sala. Percy e Rose se entreolharam. Certo, disse Percy finalmente, claramente caminhando em direção a um plano premeditado. Nós entendemos. Talvez tenhamos sido um pouco desconsiderados, talvez até ingratos, mas reconhecemos nossos erros. Vamos mudar, não é, Rose? Sim,
Ela assentiu apressadamente. Viremos com mais frequência, convidaremos você para jantares em família, conversaremos com você sobre assuntos importantes. E realmente esperamos que mude de ideia sobre a casa, acrescentou Percy, tentando manter a voz casual. Afinal, é um legado de família, nossas memórias de infância. Já assinei o contrato de pré-venda, eu disse calmamente. Uma família jovem com 2 filhos. Pessoas muito simpáticas. O quê? Percy se levantou de um salto. Você não pode vender a casa. É a nossa casa. É a minha casa, eu disse firmemente. Foi deixada para mim pelos meus pais, e eu tenho o direito de usá-la como eu achar melhor. E nós? Exclamou Rose. Onde vamos ficar quando formos para El Grove? Um hotel, sugeri. Ou amigos. Você tem amigos na sua cidade natal, não tem? Rose mordeu o lábio. Mãe, seja razoável. Você não pode simplesmente jogar fora a sua vida inteira, a sua família. Não estou cortando o apoio de ninguém. Balancei a cabeça. Estou apenas começando a viver para mim mesma, algo que nunca fiz antes. E quanto ao apoio financeiro? Perguntou Percy, indo direto ao ponto. Sua carta dizia que você pararia de nos ajudar. Mas você não está falando sério, está? Você é nossa mãe? Você deveria estar ajudando seus filhos. Devo? Olhei para o meu filho com genuína surpresa. Você está na casa dos 40. Tem emprego, carreira, família. Por que eu ainda tenho que te sustentar? Não apoio, corrigiu Percy. Ajudar. É diferente. Vocês 2 ganham mais do que eu ganhava trabalhando na biblioteca, apontei. E ainda pedem dinheiro o tempo todo. Talvez o problema não seja a renda, mas as despesas. Você não entende, suspirou Rose. Os tempos são assim. Tudo é caro. Filhos, escola, clubes, férias. Entendo. Levantei-me, avisando que a conversa havia terminado. E minha decisão não mudará. Não serei mais seu caixa eletrônico nem sua babá gratuita. Se vocês quiserem manter um relacionamento de igual para igual, como adultos, não me importo, mas não será a mesma coisa. Essa é a sua última palavra? Perguntou Percy, levantando-se também. Sim, respondi com firmeza. Então não temos nada para fazer aqui. Ele se dirigiu para a porta. Vamos, Rose. Rose hesitou, olhando para mim. Mãe, você sente um pouco de saudade da gente? Dos netos? Amoleci. Claro, sinto sua falta. Vocês são minha família e eu sempre os amarei. Mas também aprendi a me amar e não vou voltar para minha antiga vida. Rose assentiu, aceitando a derrota. Você pode pelo menos mandar um cartão de aniversário para Vanity? Ela vai fazer 13 anos mês que vem. Vou, prometi. E um presente também. Acompanhei as crianças até a porta. A despedida foi constrangedora. Percy murmurou, tchau. Rose me abraçou timidamente. Quando a porta se fechou atrás deles, encostei-me nela e fechei os olhos. Meu coração batia forte, mas não de medo ou arrependimento. Era de alívio. Eu tinha conseguido. Não tinha desistido. Não tinha deixado a culpa tomar conta. Meu telefone tocou na sacada. Uma mensagem de texto. Abri. Lionel estava perguntando se eu queria caminhar até o mar. Era um dia lindo, e a brisa salgada prometia frescor. Eu disse, eu adoraria e fui me trocar. Da janela da cozinha, eu podia ver Percy e Rose entrando no carro. Eles estavam discutindo sobre alguma coisa. Percy gesticulava vigorosamente. Rose balançava a cabeça. Não me senti orgulhoso ao vê-los chateados, apenas confiante de que tinha feito a coisa certa. Eu amava meus filhos. Sempre amara. Mas esse amor não significava mais sacrificar minha própria vida, felicidade e dignidade. A luz da manhã inundava a cozinha do meu novo apartamento. No último ano, mudei de um apartamento alugado para um lugar só meu, um espaçoso apartamento de um quarto no quarto andar de um prédio com vista para o mar. A vista da varanda não era de uma estreita faixa de água ao longe,
mas de uma vasta superfície azul que se fundia com o horizonte. Sentei-me à mesa com uma xícara de café, apreciando o silêncio do início da manhã. Pela janela aberta, vinham o canto das gaivotas e o som distante das ondas. À minha frente, havia uma pilha de correspondências que eu havia tirado da caixa na noite anterior, mas não tivera tempo de ler. Contas, folhetos de vendas, um catálogo de sementes para a horta na varanda. Eu mexia metodicamente nos envelopes enquanto minha mão congelava diante de um cartão postal colorido do teatro da escola. Virei a página. Querida vovó Trix, vou interpretar Ofélia na peça da escola no dia 18 de junho. Seria ótimo se você pudesse vir. Sinto sua falta. Sua Willow. Willow é a filha mais nova de Percy e Tabitha, de 10 anos. A única dos netos que nunca me tratou com desdém. Tirei uma foto do envelope. Willow em seu traje de ensaio, com uma coroa de flores artificiais na cabeça, sorrindo para a câmera. Fiquei olhando a foto por um longo tempo, observando os traços faciais da minha neta. Ao longo do ano, a menina havia crescido visivelmente. Seus traços faciais haviam se tornado mais definidos. Em seu sorriso, reconheci a mesma expressão maliciosa, as mesmas covinhas nas bochechas. Antigamente, um cartão como aquele me faria reagir imediatamente, um telefonema confirmando minha presença, reservando ingressos, planejando um presente e, em seguida, a culpa por não ter visto meus netos o suficiente, por não ter participado o suficiente da vida deles. Agora, eu simplesmente deixava o cartão de lado. Mandaria um presente e um cartão de aniversário para Willow. Talvez eu ligasse depois da peça para ver como tinha sido, mas eu não iria para Elgrove. E o mais incrível foi que não me senti nem um pouco culpado por isso. Terminando meu café, peguei o celular para verificar meu e-mail. Entre vários e-mails, um marcado como importante do meu banco se destacou. Abri e sorri. Finalmente, a venda da casa em Elgrove foi finalizada, e o dinheiro foi depositado na minha conta. A venda demorou mais do que o esperado. A princípio, Percy e Rose tentaram contestar meu direito de propriedade da casa, encontraram uma brecha legal e entraram com um processo. Tive que contratar um advogado e fornecer todos os documentos que comprovassem que a casa pertencia exclusivamente a mim, um testamento dos meus pais, todos os recibos de impostos e contas de serviços públicos assinados por mim. No final, o tribunal deu-me razão, e as crianças tiveram de suportar a situação. Depois, houve problemas com os compradores. Uma família jovem que inicialmente queria comprar a casa não conseguiu obter um financiamento imobiliário. Tive de procurar novas opções. Após vários meses de incerteza, a casa foi finalmente comprada por uma família de médicos com 3 filhos. Agora, olhando para o valor na tela, senti um alívio estranho. O último elo material com minha vida passada havia sido rompido. A casa onde eu havia crescido, onde criei meus próprios filhos, onde vivi com por quase 40 anos, agora pertencia a outras pessoas. Elas criariam suas memórias ali, preencheriam o lugar com suas vozes, suas histórias. Passei o dedo pela tela do celular, abrindo pastas. Encontrei a chamada em despesas da família, uma planilha que eu mantinha há 15 anos. Ela registrava todas as despesas dos filhos e netos, desde as grandes, como a entrada da casa do Percy, até as pequenas, como mesada para a vaidade. Somas enormes quando você junta todas elas. Uma parte enorme da minha vida dedicada aos outros. Meu dedo pairou sobre o botão de apagar. Hesitei por um segundo e cliquei decisivamente. Confirmei a ação. O arquivo havia sumido. Desliguei o telefone, levantei-me e fui até a janela. Brincliffe já estava acordado. Atletas corriam pelo calçadão. Cafés e lojas estavam abrindo. Pescadores estavam no mar em seus barcos. Minha cidade. Agora eu realmente a sentia como minha. No último ano, fiz conexões e amigos. O trabalho voluntário na biblioteca se tornou um trabalho remunerado. Liderava leituras infantis 3 vezes por semana e catalogava livros raros. Entrei para o coral e o clube do livro locais. Conheci meus colegas de casa e os frequentadores do café da manhã. E lá estava Lionel. Nossa amizade, lenta mas seguramente, cresceu e se tornou algo mais. Íamos a concertos e exposições, preparávamos jantares um para o outro, trocávamos livros com anotações nas margens.
Na presença dele, eu não me sentia como uma viúva idosa, mas como uma mulher interessante, atraente, cheia de vida. Olhando para o relógio, vi que tinha tempo de sobra antes do almoço com o Lionel. Depois de tomar banho e me trocar, decidi ir a pé até a joalheria Ibers, na rua principal. O dia estava quente e ensolarado. Caminhei em ritmo tranquilo, cumprimentando as pessoas que conhecia. Parei na Olsen's Bakery para comprar uma baguete fresca. O Lionel gostava de baguetes francesas no almoço. A campainha da porta da joalheria tilintou melodiosamente quando entrei. Edwin Eber, um joalheiro idoso com uma lupa pendurada num cordão no pescoço, ergueu os olhos da mesa. Senhora Wimborne, o que posso fazer por você? Olá, Sr. Eber. Gostaria de discutir uma ideia com o senhor. Tirei minha aliança do dedo, uma aliança de ouro simples que usei por quase 45 anos, mesmo depois da morte de Humphrey. Quero derretê-la e transformá-la em uma pulseira, disse eu, colocando-a sobre a almofada de veludo. Posso fazer isso? O joalheiro examinou o anel cuidadosamente com uma lupa. Claro que pode. É ouro de boa qualidade, 18 quilates. Mas tem certeza? Anéis de noivado geralmente são guardados. Tenho certeza, respondi com firmeza. Não o quero num porta-joias. Quero usá-lo de uma nova forma, para começar um novo capítulo, preservando a memória do anterior. Eber assentiu, compreensivo. Alguma ideia para um design? Algo simples e elegante. Talvez com a data do nosso casamento gravada dentro. Discutimos os detalhes e deixei um depósito. A pulseira ficaria pronta em 2 semanas. Ao sair da oficina, esfreguei o dedo onde o anel costumava ficar. Era estranho, como se eu tivesse perdido algo e ganhado algo ao mesmo tempo. O anel era um símbolo de casamento, de lealdade, de pertencimento mútuo. Agora seria outra coisa, uma lembrança das coisas boas que aconteceram, mas não uma âncora me prendendo ao passado. O almoço com Lionel foi tão acolhedor e casual como sempre. Sentamos em um pequeno restaurante com vista para o porto, compartilhando novidades e fazendo planos para o fim de semana. Clube do livro hoje à noite, lembra? Perguntou Lionel enquanto terminávamos o café. Estamos discutindo, jornada até o fim da noite. Claro que me lembro, sorri. Eu tinha preparado algumas perguntas interessantes para a discussão. Depois do almoço, fui à biblioteca para conferir o catálogo de edições raras em que estava trabalhando. Depois, passei na loja de roupas, onde comprei um vestido leve de linho para o próximo festival de verão. Na minha vida anterior, eu raramente comprava roupas novas para mim, economizando dinheiro para meus filhos e me contentando com coisas velhas. Agora, eu me permitia pequenos prazeres, um vestido bonito, um bom perfume, cosméticos de qualidade. À noite, o clube do livro se reunia na sala dos fundos do Seabraese Café. 10 pessoas, de um estudante universitário local a um capitão aposentado, estavam sentadas ao redor de uma grande mesa. Eu, como líder do clube, abri a discussão com uma pergunta sobre o simbolismo da viagem no romance de Céline. A discussão foi animada. Gostei da conversa intelectual, da oportunidade de expressar meus pensamentos e ouvir diferentes pontos de vista. Eu também tinha um clube do livro em Algrove, mas lá eu sempre me continha por medo de parecer muito inteligente ou pretensiosa. Ali, eu podia ser eu mesma, culta, reflexiva, com minhas próprias opiniões. Quando a parte formal da discussão terminou e os participantes passaram para o chá com biscoitos, uma novata, uma mulher mais ou menos da minha idade chamada Ellen, veio até mim. Você falou de forma tão interessante sobre o tema da alienação no romance. Você tem um profundo conhecimento de literatura. Obrigada. Sorri. Trabalhei em bibliotecas a vida toda. Ah, eu também. Ellen se animou. Na biblioteca da universidade em Portland. E você? Biblioteca da escola em Elgrove. A que distância da sua família? Hesitei por um momento. Eu costumava responder a essas perguntas detalhadamente, falar sobre meus filhos, netos, mostrar fotos, exagerar suas realizações e minimizar seus problemas. Eu criava a ilusão de uma família ideal. Nós não nos comunicamos, respondi brevemente. A propósito, o que você acha do próximo livro? Eu acho 100 Anos de Solidão é uma excelente escolha para a leitura de verão.
Ele entendeu a indireta e não perguntou mais nada. A conversa mudou para temas literários, e eu me senti aliviada. Mais um pequeno passo em direção à liberdade de não ter que manter a fachada de família perfeita. Quando voltei para casa depois do clube do livro, encontrei a luz vermelha piscando na minha secretária eletrônica. Apertei o play. Mãe, sou eu, Percy, ligando para saber como você está. Faz tempo que não nos falamos. Pausa constrangedora. Escute, estamos com uma pequena dificuldade financeira. Tabitha perdeu o emprego e Obadiah tem um acampamento esportivo em outro estado. Talvez você possa ajudar. Só um pouquinho, só $5.000. Devolveremos assim que... Apertei o botão de apagar sem terminar de ouvir. Percy ligava mais ou menos uma vez a cada 2 meses com pedidos semelhantes. Era sempre o mesmo padrão, primeiro, fingindo estar interessado na minha vida, depois passando para o verdadeiro propósito da ligação. Nas primeiras vezes, senti uma pontada de culpa, quase sucumbi, mas depois percebi que nada havia mudado. Para Percy, eu ainda era apenas uma fonte de dinheiro, não a mãe que ele amava e respeitava, mas o caixa eletrônico que deveria manter o dinheiro fluindo quando ele precisasse. Rose ligava com menos frequência, mas com pedidos semelhantes. Mãe, a Vanity precisa de aparelho. Mamãe, queremos mandar a Vanity para um acampamento de verão. Mamãe, o telhado está vazando. Vilo era a única que ligava só para conversar, para me contar sobre a escola, para perguntar como eu estava. Talvez porque ela fosse jovem demais para entender os jogos financeiros da família, ou talvez ela fosse simplesmente diferente, mais empática, menos egoísta. Liguei meu laptop e abri o site da companhia aérea. Fazia semanas que eu pesquisava opções para uma viagem ao Alasca, uma viagem com a qual sonhava havia 30 anos. Humphrey e eu tínhamos planejado ir para lá depois que eu me aposentasse, mas não conseguimos chegar a tempo. Sua saúde estava começando a piorar. Adiei a reserva por muito tempo, biblioteca, negócios, clube do livro, shows no parque. Mas o verdadeiro motivo era outro, um medo latente de viajar sozinha, sem família, sem compromissos com ninguém. O medo de não merecer tanta alegria. Hoje, depois do telefonema do Percy, algo me tocou. Num movimento decisivo, escolhi as datas, inseri as informações do meu cartão de crédito e confirmei a reserva. Pronto. Em 3 semanas, eu faria um cruzeiro pelo Alasca, 10 dias de liberdade absoluta, novas experiências e paisagens deslumbrantes. Depois de fazer a reserva, tirei da gaveta da minha mesa um caderno novo com capa de couro, um presente de aniversário da Lionel. Na primeira página, escrevi lugares que quero visitar e comecei a fazer uma lista: Alasca, cruzeiro, passagem interior, observação de baleias, Parque Nacional Denali, Nova York, Museu Metropolitano de Arte, Broadway, Central Park, Itália, Veneza, Florença, Roma, Japão, flores de cerejeira, templos de Kyoto, jardins de Tóquio. A lista era longa. Durante toda a minha vida, adiei viagens, primeiro por causa das crianças pequenas, depois por falta de dinheiro, depois por obrigações familiares. Agora, nada me impedia de ver o mundo. Virei a página e continuei escrevendo. Ao lado do caderno, havia uma foto de Humphrey, não uma foto de casamento como eu já tinha visto antes, mas uma tirada durante nossas últimas férias juntos nas montanhas. Ele sorria para a câmera, com os olhos brilhando de felicidade. Era assim que eu queria me lembrar dele, feliz, cheio de vida. Quem me dera que você pudesse ver, disse em voz alta, olhando para a foto. Mas agora eu vivo por nós dois. Continuei escrevendo no meu caderno, planejando meu roteiro de viagem pelo Alasca, Junial, Skagway, Geleira Hubbard, Parque Nacional Denali. Na minha mente, eu já estava lá, entre montanhas majestosas e florestas sem limites, em lugares onde a natureza havia preservado sua beleza imaculada. Do lado de fora da janela, o oceano rugia, eterno, imutável, livre. Fechei meu caderno, fui até a sacada e abri as portas, deixando entrar a brisa fresca do mar. Amanhã seria um novo dia.